Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da NR13, né? Vamos falar tudo aqui sobre como você, engenheiro ou inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos acima de R$10 mil por mês com isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os maiores desafios para quem quer dar início aí ao mercado da NR13. Estou com ele aqui, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como que tá, Marcos? Tô bem, Vitor. Opa, graças a Deus, né? Estamos aí na luta e, cara, esse tema aí é um tema bem legal. Tem muitas pessoas aí, muitos seguidores que me perguntam, né? Mas como que eu posso fazer para iniciar nesse mercado, né? E a maioria deles são recém-formados, né? O pessoal se forma em engenharia. Teve uma vez, eu me lembro, até pegando um gancho, não te atrapalhando aí, mas pegando um gancho sobre isso. Ele falou assim: ô Marcos, eu acabei de me formar e o que eu preciso fazer para ser um profissional habilitado, né? Existem perguntas como essa. E um engenheiro mecânico formado, ele já é um profissional habilitado, né? Pela norma, ele já é considerado um profissional habilitado. É claro que, às vezes, a falta de conhecimento da norma NR13, ele acaba, talvez, tendo uma falta de coragem ali de atuar nesse mercado, mas ele já é habilitado. Falta talvez uma qualificação para ele, né? Talvez um treinamento ou algo assim. Mas beleza, é um bom tema, vamos lá. Vamos lá, eu separei aqui, como sempre, algumas perguntas, né? Então vamos começar aqui, ó. A norma NR13, né, ela foi criada em 1978. E desde então, muita coisa já mudou e ela passou por várias revisões. Né? E as mais significativas foi que em 2014 incluíram as tubulações, né, de fluido classe A e B, como a gente já falou em alguns episódios anteriores. E em 2018 acrescentaram os tanques, né? Então, assim, tem muita informação que o profissional habilitado que quer atuar dentro dessa área tem que ficar atento para ele trabalhar de forma correta, né? E aqui, eu já ouvi uma vez você falando que a NR13 é um subnicho da engenharia mecânica, né? E eu acho que seria bom para quem está iniciando nesse mercado entender um pouco melhor sobre isso. Como que você explicaria aí para o pessoal que está iniciando como que você faz a aplicação da parte técnica aí no seu curso de alta performance assim, de uma forma mais simples? Entendi. Na verdade, o que você falou aí é interessante, né? E que eu costumo falar isso mesmo, né? Que a NR13 é um subnicho da engenharia. Por que eu falo isso? Porque a engenharia mecânica, né, é um curso, é uma graduação que dá uma liberdade muito grande para o profissional habilitado, né? Na NR13 ele é chamado de profissional habilitado, mas ele tem uma autonomia muito grande. Ele tem aí, por exemplo, ele pode trabalhar com manutenção, ele pode trabalhar com projetos, né? Ele pode trabalhar também em processos de produção. Quer dizer, então é uma escala, uma grandeza enorme aí de possibilidades para o engenheiro mecânico. Então, a NR13 é um dos subnichos, né? Assim como a manutenção mecânica é um subnicho da engenharia mecânica. Projetos é um subnicho também da engenharia mecânica. E a NR13, então, alguns profissionais escolhem a NR13 para trabalhar, porque ela é um subnicho interessante, né? Aí eu falo, né? Por que é um subnicho interessante? Como você mesmo disse, né? Em 1978 essa norma ela foi criada e até hoje é muito falado sobre a norma NR13. E o fato de ser uma norma compulsória, ou seja, é obrigado, né? É obrigatório se fazer inspeção dos vasos de pressão, das caldeiras, e como você mesmo disse, né, nas últimas atualizações, agora também de tubulações e tanques metálicos, só para a classe informativa, né, de classe de fluido A e B, né, esses dois últimos. Mas é um mercado gigantesco. Então, imagina que existe aí muita coisa para ser dita sobre a NR13 e muita coisa para se trabalhar também dentro desse nicho, né, ou desse subnicho da engenharia. E um desses, e a gente ensina no curso de alta performance tudo isso, né? A gente passa para os nossos alunos, por exemplo, como atuar, onde atuar, em cada um e passa cada um dos detalhes em como fazer a prospecção desses trabalhos.
Esse é um dos diferenciais que a gente tem no treinamento, né? Que a gente não ensina só a parte técnica. Alguns cursos, né, que a gente vê aí de especialização, por exemplo, o cara vai lá e fica só falando da parte técnica. Beleza, isso aí a gente se aprende na faculdade, né? Os engenheiros mecânicos, por exemplo, alguns deles gastaram lá quantias enormes, né, para estudar e aprenderam tudo isso. Mas a faculdade, ela ensina o que os professores sabem, né, de empreender? Nada. Então, a faculdade, ela ensina o quê? O profissional a ser um profissional de engenharia. Ela não ensina ele a empreender, não ensina ele a talvez desenvolver algumas táticas ou técnicas de comercialização, né, como deveria. Então, imagina que talvez, o que tem acontecido? Alguns dos engenheiros, né, eles passam a ter medo, né, disso tudo. E é mais ou menos isso. Então, a gente acaba ensinando aí as pessoas a tirar esse medo, né? A acabar com esse medo, esse negócio de que eu estudei engenharia, mas se eu for empreender, eu não vou conseguir. E aí a gente ensina eles. Então, muitos dos nossos alunos são engenheiros que talvez acabaram de sair da formatura aí, se formaram, já são profissionais habilitados, podem atuar, né, na área, mas eles vêm até a gente, vêm até mim, para que eles possam, então, aprender o passo a passo. Porque aí, eu até conversei uma vez no direct do Instagram, com um dos profissionais, eu fiz uma live, depois o cara comentou, ele falou assim, eu falei assim, um engenheiro às vezes gasta lá 50 mil reais para estudar, né, para fazer a faculdade, aí ele pegou e colocou assim, 70 mil. Quer dizer, então, existe realmente, né, um gasto gigantesco. Imagina que o cara gasta 70 mil reais, 50, 60, que seja, para se formar, achando que quando ele vai se formar, ele vai ter um salário muito bom, né? Essa é a expectativa da maioria. E não só dos engenheiros, né? Advogados pensam assim, arquitetos, engenheiros elétricos, mecatrônicos. Então, todas as profissões, o cara faz, estuda, rala pra caramba, né? Fazer aquelas provas de cálculo lá, que só Deus na causa. Mas imagina que eles fazem tudo isso visando um bom salário, visando ganhar dinheiro, ser recompensado, né? E se você for olhar a CLT, ela dá mesmo uma margem para o cara pensar isso. Porque se você olhar no código, né, trabalhista, existe o salário do engenheiro, o piso salarial do engenheiro, que é o quê? Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei aqui no RH era R$ 8.700. Então é um salário muito bom mesmo, né? É convidativo até. Só que quantos engenheiros hoje não são registrados como engenheiros? Vários. E isso não é culpa, né, deles, é culpa do mercado em geral. Agora, se o engenheiro está nessa situação, qual é a opção que ele tem? Empreender, né? Empreender, fazer algo diferente. Então, se você foi lá, se formou em engenheiro, os nossos alunos, por exemplo, do curso de alta performance, eles falam, olha, Marcos, eu tinha muito medo. Então, na minha opinião, o principal, né, até o tema de hoje, né, fala quais são os maiores desafios. O principal desafio é o medo, na minha opinião, é o medo de empreender, o medo de pôr a cara e ir até lá e realmente fazer aquilo que tem condições, né, de fazer. Agora, alguns ficam com esse medo e aí o medo paralisa, né? É a mesma coisa, eu costumo dizer assim que não só na área profissional, mas o medo, ele paralisa em geral. Uma pessoa, quando é assaltada, por exemplo, fica morrendo de medo de sair sozinha, né? Fica morrendo de medo, por exemplo, dependendo da rua, se estiver muito escuro. Mas qual que é o medo dela? De ser assaltada novamente. Então, a pessoa que tem medo de empreender, tem medo de crescer, o medo paralisa ela a ponto dela não conseguir, então, desenvolver essas técnicas, né, para começar a ganhar dinheiro nesse nicho, nesse subnicho que é a NR13. Então, a gente ensina no curso de alta performance exatamente isso. A pessoa a perder o medo disso e, com certeza, tem dado muito resultado, né? Porque quando a gente fala sobre ganhos, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno do curso de alta performance, o Ricardo, que ele é um engenheiro mecânico, engenheiro especialista em caldeira, especialista em ASME,
Eu até chamei ele para fazer uma live comigo, né? A gente vai marcar uma live para fazer na semana que vem, na quarta-feira. E aí ele comentou comigo, né? Ele estava no carro, ele me ligou para trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Aí ele falou assim, cara, eu falei, você tá viajando? Ele falou assim, cara, eu tô viajando. Ele é do Sul, né? Tem uma empresa lá no Sul, que mexe com caldeira, projetos de caldeira. Ele falou, tô viajando. Nossa, nunca trabalhei tanto na minha vida igual eu tô trabalhando agora. Ele até falou assim, ó, cara, esse negócio da quarentena, do coronavírus, Covid-19, né? Para mim, foi como se nem existisse, porque ele a empresa, todos os associados dele não pararam de trabalhar. Mas por que ele não parou de trabalhar? Porque a NR13, como eu falei lá no começo, ela é compulsória. É exigido, então, que se faça essas inspeções. Então, quem está com um problema numa caldeira, quem está precisando fazer uma inspeção ou uma manutenção, vai procurar um profissional habilitado, vai procurar um cara especialista na NR13, um especialista em caldeira, especialista em vaso de pressão, para ter um respaldo técnico. Então, independente dessa paradeira em geral aí, na nossa área não parou, né? Você mesmo estava viajando ontem a trabalho, então tudo indica que a gente está aí na correria. A gente para aqui o nosso trabalho para fazer as lives e tudo isso, mas, cara, tá sendo assim, né, ó, para fazer tudo isso. Por causa da quantidade de trabalho. Isso, pegando só um gancho no que você está falando, proposta a gente está fazendo, cara, tá vindo muita proposta diária, muita mesmo. Só pegando um gancho no que você estava falando. Falando ainda sobre proposta, né? Quem viu o vídeo que eu fiz da semana de especialização, o primeiro vídeo, eu até mostrei para eles lá o valor, né? A quantidade que a gente fez de proposta no ano passado, em 2019, né? Mais de 30 milhões de reais em proposta. Então, quer dizer, é um mercado muito grande, é um mercado que realmente tem condições, né, de segurar esse rojão aí e atuar. O engenheiro que quiser atuar nele pode atuar sem problema nenhum, né? Que vai conseguir, com certeza, ter, né, como você diz lá no começo de todo o podcast, ter ganhos acima de 10 mil reais por mês. Legal. Ô Marcos, então, assim, para atendimento, vamos falar assim sobre o pessoal que está iniciando, né? Então, para atendimento, eles precisam ter alguns equipamentos, né? Quanto que você acha que um profissional aí gastaria para iniciar no mercado? Você fala em equipamentos, né? Equipamentos, isso. Vamos falar aqui, eu fiz um vídeo uma vez falando um pouco sobre isso, mas vamos falar aqui, ó. Ele precisa de alguns equipamentos para iniciar. Vamos falar que o cara está iniciando mesmo, vai começar devagar, vai começar fazendo talvez equipamentos de pequeno porte, né? Ele vai precisar de um medidor de espessura, que a medição de espessura para ver a parede, né, a espessura da parede é indispensável. Ele vai precisar de uma trena, ele vai precisar de um computador, né? Então, por que o computador? Para fazer os relatórios, compilar todas as informações. Ele vai precisar de um carro para levar ele até o local, né? E vai precisar de um celular para fazer os registros fotográficos. Sim. Certo? Isso aí é o básico que ele precisa. Geralmente, né, todo mundo já tem. Carro e celular é algo que... Então, vamos tirar esses dois itens, né? Vamos deixar aqui o medidor de espessura, um computador, que talvez a pessoa não tenha, e uma trena de 5 e uma trena de 30 metros. Duas trenas aí, para ele fazer as medições. O as-built, né? Cara, o medidor, eu tive um bate-papo com o Carlos Marques esses tempos atrás aí, até a gente gerou um vídeo legal. Existem medidores que vão de R$ 2.500, né? Um bom medidor que funciona bem, que dá para fazer calibração e tudo mais, até R$ 50 mil. Então, que é os Basecamp e tudo mais. Blindados e aí vai. Já é mais duráveis, né? Tem outras funções que no início talvez você não precise. Então, vamos falar que você tem aí um medidor de espessura de R$ 2.500. Você vai pagar mais uns R$ 3.000 de um computador bom aí que te dê um suporte legal. Então, nós estamos em 5.500. Trena, você vai gastar, cara, sei lá, R$ 100. R$ 5.600 vai gastar. Vamos arredondar para R$ 7.000. É o custo mais ou menos que a pessoa vai precisar ter em equipamentos para fazer as primeiras inspeções conforme a norma NR13. O resto é conhecimento. Legal, legal. Até que
olhando assim, para quem está iniciando, é um custo até, eu diria que muito baixo, né, nesse caso. Mas, Só complementando, posso complementar aqui? opa, Eu tava falando com um dos alunos do curso de alta performance, né? Ele até falou, porque uma das coisas que eu costumo falar, porque assim, o cara fala assim, ah, Marcos, mas você fala que gasta R$ 7.000 em equipamentos e já pode começar a atuar. Ah, mas e se eu for lá e precisar fazer ultrassom na solda? Esse medidor de espessura de R$ 2.500 não faz ultrassom. Aí se eu precisar fazer uhum, endoscopia, se eu precisar fazer uma metalografia de campo, e se eu precisar fazer uma radiografia, ou um phased array, né? TOF, uhum, quer dizer, aí já começa a complicar, né? Nós é, estamos falando para iniciar. Agora é o seguinte, uma coisa que eu falo muito é sobre parcerias. Então, o cara quando inicia, ele tem que ter muitos parceiros. Quer ver um exemplo? Dentro do nosso curso de alta performance, né, a gente tem a mentoria, e a mentoria serve como parceria. Então tem muita gente uhum, ali, um faz uma coisa, outro não faz, um tem um equipamento, outro não tem, e acaba o quê? Trocando figurinha ali. Você já faz o treinamento, já tem um monte de parceiros, né? parceiro, As legal. parcerias são muito interessantes. Agora, quer ver um exemplo? Ó? Um dos alunos falou assim, ah, Marcos, Fernando, ele chama, engenheiro Fernando, ele é de Sinop, Mato Grosso. Uhum, É uma região um pouco mais difícil mesmo de arrumar parceiro, né? Ele até comentou comigo na aula, né? Da mentoria. Ele falou assim: ah, Marcos, você fala sobre parcerias, mas, cara, aqui é muito complicado, né? Parceria aqui é 1.000 quilômetros. Então acaba uhum, ficando inviável. Agora é interessante a gente entender esse ponto, por quê? Porque vai ter situações que realmente vai ficar inviável. Aí o que ele fez? Ele falou assim: ah, eu preciso fazer integridade em caldeiras e eu queria ter um microscópio portátil, né? Como aquele que você mostrou, né? Que a gente tem, que eu fiz os vídeos, né? De conteúdo que está lá no canal do YouTube. Ele falou: eu precisava de um microscópio daquele. Tem como você fazer uma indicação? Aí eu falei assim: olha, o lugar mais barato é esse aqui. Peguei e passei a indicação para ele. Quer dizer, no caso uhum, dele, não tem como ser diferente. Então ele tem que fazer outras aquisições, né? uhum. Mas dentro do planejamento dele. Agora, a grande maioria pode começar pequeno, ter parceiros e começar a terceirizar esse tipo de trabalho para os parceiros. Mesmo fazendo essas terceirizações, o ganho ainda é acima de R$ 10.000. Porque basta o engenheiro querer, basta ele começar, né? E perder o medo e ter coragem de iniciar o trabalho. Legal. Ô Marcos, eu queria só fazer um comentário a respeito do que você estava falando aí do seu aluno, né? Acredito que dentro da mentoria mesmo, que eu já cheguei a participar das mentorias, dá para o cara até ter um insight e ele mesmo ser parceiro de outras pessoas que estão começando ali na área dele. Então, tipo, ele pode utilizar um microscópio que ele adquiriu para ganhar mais ainda em cima disso. Exatamente, exatamente. Foi exatamente o que eu falei lá, né, para ele Ah, no dia da legal. mentoria. É. Uhum, legal. Então vamos seguindo aqui, Marcos. Ó. Então, como a gente estava falando, você comentou bastante aí nas suas falas, que Uhum. não é só o equipamento que é necessário para poder atuar nessa área, né? Que precisa bastante de qualificação e conhecimento, né? Sim. Sobre a norma, sobre a NR13. E como você mesmo já falou, e eu, como estou ligado aí dentro da equipe, da área, eu já olhei muitos cursos que eles são voltados muito para a parte técnica, até você comentou sobre isso, né? E o curso de alta Sim. performance, ele tem um diferencial que seria nessa linha de empreender, na parte comercial, que existe várias dicas, né? E aí, eu acredito que seria interessante você comentar quanto que custa esse curso de alta performance, você pode falar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Ah, é? Você ficou É. logo em saia justa aqui, hein? Na verdade, assim, Ó, eu eu posso fiquei falar o interessado em seguinte. saber. Na verdade, assim, ó, é interessante isso porque, é claro que o pessoal que já fez o treinamento, né, ele sabe o valor e sabe que realmente faz sentido, né, você gastar uma quantidade para ter esse tipo de conhecimento. E realmente, eu vou pegar um gancho aqui no que você falou primeiro, antes de falar sobre custo.
O curso de alta performance em NR13 é um curso diferente do que tem no mercado. Por que que é diferente do que tem no mercado? Justamente, nós colocamos o primeiro módulo fala sobre ética e profissionalismo, então a gente só quer pessoas íntegras, pessoas éticas dentro do nosso curso. Então, eu já até falo para o pessoal, olha, se você não tá contente em manter a sua integridade, o seu profissionalismo dentro da área, então a gente prefere que você não faça o nosso treinamento. Eu acho que isso aí é legal porque, cara, você vai pagar um negócio para você não aplicar, então nem pague, né? E o custo é alto, não é um custo, não é igual você ir na feira e comprar um cacho de banana, né, cara? O curso de alta performance, ele tem um valor alto. O valor é alto, não é baixo. Mas imagina-se que quando o cara paga, ele vê o resultado. Então, a gente tem um monte de cases, né, de sucesso dentro do nosso curso, que foram pessoas que talvez estavam começando e hoje já estão muito bem, porque já aplicaram os conceitos do que foi ensinado lá e aplicando isso de forma correta e íntegra, o resultado vem. Então, a gente garante o resultado. Tanto é que quando eu abro as inscrições do curso, uma coisa que eu dou é uma garantia. Cara, se você fizer o curso e não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Não tem problema. Porque eu garanto que as técnicas ensinadas, o nosso curso, o conteúdo programático é de extrema qualidade. Então, imagina assim que, às vezes o pessoal fala, fala o preço logo, né? Mas imagina que é um preço alto, isso eu posso falar. Eu não vou abrir aqui o preço em reais mesmo, porque eu acho que não convém a gente falar sobre questão de preço aqui agora. O pessoal que está participando, por exemplo, da semana de especialização, esse pessoal eles vão saber o preço, né? Porque a gente fala sobre isso, né, no final do curso, no final do treinamento de especialização, né? Que essas lives aqui, na verdade, a gente está fazendo um aquecimento, né? Para que o pessoal realmente entenda a importância e a oportunidade que está sendo colocada para eles. Então, assim, é um curso diferenciado, é um curso que não tem outro igual no mercado, isso eu garanto, porque a gente entrega valor tanto técnico como valor comercial, né? A gente ensina o cara, a gente entrega, por exemplo, tem um módulo só falando sobre gestão comercial, como vender, qual que é o preço, né? Precificação, como que o cara vai precificar um serviço de inspeção de NR13. Então tem muita coisa envolvida no treinamento que outros treinamentos não têm. Então por isso que vale a pena pagar o custo do curso de alta performance. Infelizmente eu não posso abrir aqui o preço, né? Talvez o pessoal que está me assistindo aí já até sabe, né? Talvez eles participaram de algum webinário onde eu falei o preço, mas hoje eu não vou falar. Se quiser saber o preço, segue aí a semana de especialização que vocês vão saber depois lá no final. Legal, legal. Marcos, então beleza. Eu acredito que aí a gente pode finalizar por hoje, que foi de grande proveito. Teve muitas dicas legais. E eu posso falar que você sabe que eu conheço até os seus alunos, participei das mentorias. O curso é sensacional. Tá? É muito bacana, muito bom mesmo. E, assim, realmente é uma coisa que não encontra no mercado. Então, pessoal aí que tiver curiosidade, vai acompanhando os podcasts, a semana de especialização. Tá? Então, você quer deixar algum último recado aí pro pessoal que está ouvindo? Como sempre eu deixo algum recado, né? Eu queria agradecer o Marco, né? O engenheiro Marco lá de Mococa, que fez a live comigo ontem. Eu achei que foi muito bacana. Te substituiu, né? Na verdade, eu fiz um bate-bola com ele lá. No começo ele estava até com algumas dificuldades, aí depois a gente precisou fazer a live às 17h40, né? Porque para a gente ajustar a câmera dele lá e tudo mais. Mas deu tudo certo e foi muito bacana. Acredito que o pessoal tenha gostado também. Eu queria agradecer também a todos os alunos da última turma, né? Nós terminamos a mentoria essa semana. Foi muito legal. Eu queria agradecer, né?
Eu não vou citar o nome de todos aqui, porque eu posso esquecer de algum e acabar me complicando depois, porque tem muita gente lá. Mas muito bacana, a mentoria foi top. Eu posso adiantar aqui que para a próxima turma que a gente vai abrir, eu já vou adiantar que nós vamos abrir a turma dia 22, né? Então é na semana que vem, né? Dia 22, Semana é isso? que vem. Segunda-feira, às 7 da manhã, a gente vai abrir, então, as inscrições para a próxima turma, né? Uma vez um cara um engenheiro mandou para mim, né, uma mensagem, eu até fiquei magoado com isso. Ele falou: "Ô Marcos, eu entrei lá para comprar o seu curso, mas as vendas estão esgotadas." Eu falei, aí eu peguei e mandei para ele, falei: "Cara, a gente fecha, né, as inscrições, por quê? E a gente abre só depois que termina a turma. Porque não faz sentido eu ficar vendendo um monte de treinamento e não dar a devida atenção para cada um dos alunos, né? Então, o que a gente quer é treinar os caras. Na verdade, eu não quero treinar, eu quero garantir que o cara vai performar. Por isso que o curso chama Curso de Alta Performance em NR13. Então, o cara tem que performar. Quando ele sair do meu curso, falar assim: não, agora acabou o meu ciclo, né, de aprendizagem dentro do curso do Marcos Rosa. Cara, eu sei tudo sobre NR13, sei como aplicar NR13 para ganhar dinheiro e sei como fazer isso de forma íntegra, de forma honesta, de forma correta. Não vai precisar, talvez, ficar com medo de cliente, né, que alguns aí até colocam o cara na berlinda, né, fala só: se você não liberar meu equipamento, às vezes mesmo por risco, né, eu não fecho mais nada com você. Aí o cara com medo disso, ele acaba... Então isso é algo que a gente abomina mesmo. E a gente deixa muito claro para os nossos alunos que eles não precisam disso para se dar bem. Faça o que é certo, faça o que é honesto, o que é correto, que, cara, o universo prospera a favor de quem faz o que é certo. Então, dentro da norma NR13, tem muita informação que, às vezes, os profissionais não conseguem interpretar direito, e lá no curso a gente faz um passo a passo, palavra por palavra da norma. Com certeza o pessoal tem gostado muito. A gente tem aí muitos depoimentos, inclusive hoje, né? Quem está acompanhando a semana de especialização viu lá alguns dos nossos alunos fazer alguns depoimentos. E isso é muito bacana, isso me deixa muito feliz e eu queria agradecer. E agradecer também todo mundo, né, que está assistindo as lives aí ao vivo. Eu acho que é bacana isso também, apesar de a gente gosta muito, né? Apesar de a gente não conseguir atender os horários que a maioria pode, que são à noite, né? Fazer lá, tipo, 7 horas da noite ou 8 horas da noite, isso é impossível para mim hoje. Quem sabe no futuro eu consiga fazer isso, mas eu queria agradecer a todo mundo aí que está acompanhando e dando joinha lá, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome de alguém aqui, ó. Olha lá, Engenheiro Kleber Souza, tá vendo, ó? Deixa eu ver mais quem aqui, ó. Bruno. Benta Patini Cris. Essa aqui eu não sei o nome, tá falando top, obrigado. O pessoal tá gostando, cara. O pessoal tá curtindo bastante e isso deixa a gente muito feliz. Então, tá aí os meus recados. Opa, caiu, Vitor? Ah, voltou. Tá aí os meus recados, Vitor. Pode finalizar aí o nosso podcast de hoje pra gente tomar um café agora. Ô Marcos, então, eu também agradeço aí mais uma vez pelo bate-bola, pela conversa, e vamos finalizando aí mais um episódio por hoje. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live. Eu queria... Você vai lembrar. Eu ia lembrar o pessoal que os outros episódios estão lá no Spotify, tá? Então, se quem quiser acompanhar lá, dá uma conferida que tá bacana demais. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente finalizar. Tá também no Deezer. Deezer que chama? É um outro aplicativo aí de podcasts, né? Então, legal. O Braga, que é o nosso designer gráfico lá, ele colocou, além do Spotify, ele também colocou no Deezer. Então, nessas duas plataformas, se o pessoal quiser ouvir os podcasts, né? Sei lá, dirigindo lá, em vez de ficar ouvindo música, ouvir o podcast, também está liberado para o pessoal, beleza? Olha só, que legal. Beleza, então. Vamos finalizando aí por hoje. Mais uma vez, obrigado aí pelo bate-bola, pela conversa.
Muito bom, interessante e agrega muito valor aí para a galera que está nos assistindo. Com Beleza, certeza. Marcos? Valeu, Vitor. Obrigado, Falou, hein? Valeu, abraço. galera. Um abraço para todo mundo.